Boa noite, amigos. Nos acompanham na forma virtual e os que estão aqui. Vamos começar nossos trabalhos de hoje fazendo uma pequena leitura do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorim. Acate com respeito todas as religiões. Cada homem tem o direito de escolher o caminho que prefere. Respeite a liberdade de crença dos outros, tanto quanto aprecia que respeitem a sua. Não discuta, nem procure tirar ninguém do caminho em que se acha, a não ser que seja procurado para isso. Respeite para ser respeitado. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração, elevando o nosso sentimento ao Pai, Criador de tudo, de todos, que nos criou com o mais puro amor. Elevamos o nosso pensamento em gratidão pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa casa ou em casa, prontos para ouvir a palestra de hoje, a mensagem que nos vem através da Lucimar. Mensagem essa que nós pedimos ao Pai para termos o discernimento e a receptividade para levarmos conosco as lições que serão aprendidas hoje. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos sempre a bendita oportunidade da encarnação e da vida. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Que bom estarmos reunidos, nessa data especial que a cristandade comemora. Uma data especial da presença de Jesus entre nós, e por isso que optei pelo tema Encarnação de Amor. Falar de Jesus, falar da sua vida parece-nos uma coisa fácil, simples, e no entanto não é algo que possa ser dito assim com muita tranquilidade, porque é um tema, um assunto muito desafiador. Nós não conseguimos entender ainda Jesus na sua essência, não conseguimos entender todos os seus ensinamentos, ainda nos inquietamos por não conseguir segui-lo, ainda sentimos em nós uma grande defasagem de entendimento, de compreensão, de amorosidade, para entendermos perfeitamente o que significou a encarnação de Jesus, a quem eu chamei encarnação de amor, porque o ato de Jesus chegar até nós foi um ato de extremo amor. Deus é amor, e tudo que existe, tudo por Ele criado, é um ato de infinita sabedoria e infinito amor. Se nós contemplamos o que nos cerca, se nós olharmos para dentro de nós, procurarmos entender o que é a vida, o que é o ser humano, nós vamos perceber que há um infinito amor envolvido em tudo isso, capaz de criar, de oportunizar, de nos dar esse berço, de nos conceder um corpo, uma inteligência, uma capacidade de pensar, de agir, de querer. Tudo isso só é possível porque Deus é infinitamente amor. Como compreender esse amor? Se é algo tão sublime, tão distante da nossa realidade ainda. E eu vou usar como exemplo quando nós temos um filho. Quando nós recebemos a missão de acolher em nosso ventre, em nossa família, um ser pequenininho, e que quando nós pegamos ele no colo, nós sentimos a vida pulsar, nós sentimos que aquele ser é pleno de vida. E aí nós sentimos por esse ser um amor que não tem medida,
um amor que nos leva a dedicar a vida toda a Ele, um amor que nos faz transcender qualquer sofrimento pelo bem dessa criança, deste ser. Então nós temos nesse momento uma vaga impressão do que é o amor divino. Uma vaga impressão porque ela é uma pequena parte daquilo que Deus deve sentir por todos nós, seus filhos. E Jesus foi o portador dessa mensagem de amor. Quando Jesus encarnou e veio ter conosco, Ele teve por missão trazer essa imagem, esse entendimento desse Deus amoroso, justo, sábio, bom, que quer que todos os seus filhos atinjam esse mesmo conhecimento, atinjam esse mesmo sentimento na sua evolução. Porque a vida é algo assim que, por mais que a gente estude, por mais que os cientistas saibam todas as reações químicas que ocorrem lá para formar um ser, desde a sua fecundação até a morte, que eles consigam entender todas as substâncias que estão envolvidas para manter este corpo vivo. Por mais que eles entendam a multiplicação das células, os fenômenos biológicos que ocorrem, nós não conseguimos fazer a vida. Nós não conseguimos criar. Quando eu falei do exemplo de ser mãe, de ser pai, nós apenas somos instrumentos para que Deus permita que mais um ser chegue a este mundo, que mais um ser tenha a oportunidade de vivenciar experiências onde o amor seja o principal aprendizado. Então, entender todo esse mecanismo, a especificidade, a sabedoria que há em toda essa questão biológica da vida, nos faz amar e respeitar a Deus muito mais, porque a vida a Ele pertence. A vida é graça divina. A vida é um ato de infinita sabedoria. Nós vamos usar como apoio para a reflexão de hoje o livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ditada por Joana de Ângelis, psicografada por Divaldo Franco. É um livro bastante, como já diz, psicologia profunda, mas de grandes ensinamentos. Se a gente buscar esse livro como apoio para estudo, a gente aprende muito. Então, nessa obra, ela diz assim para nós: a lei natural que vige em todo o universo é a do amor que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. Então, como é que nós podemos entender, perceber que esse Deus é amoroso, justo e bom, sábio? É só nós contemplarmos, nós olharmos para o universo, nós olharmos para o nosso planeta, para a perfeição dos seres vivos que aqui estão, e aí nós conseguimos entender quanto amor há envolvido em tudo isso. E Jesus, quando veio para nós, quando veio até a Terra, Ele veio nos trazer essencialmente esse ensinamento de amor. Jesus, o homem excelente, chegou à Terra e defrontou a ignorância em predomínio, trazendo a mensagem de amor que jamais fora apresentada antes na formulação de que ele se fazia portador. Então vamos pensar um pouquinho assim como nós temos evoluído no conhecimento, né? Como nós temos acesso hoje a tantas ideias filosóficas, sociológicas, e quanto nós podemos aprender e desenvolver o nosso intelectual, o nosso espiritual a partir disso, nossos valores éticos. Mas ao tempo de Jesus, quando ele veio, ele encontrou a ignorância de conhecimento e também a ignorância espiritual entre as pessoas com quem ele estava convivendo. A Joana disse que as sombras encobriam a humanidade, as sombras da prepotência, do orgulho, ainda da violência, da subjugação dos seres humanos, né? E as pessoas não tinham muitas possibilidades porque era uma vida de pouco entendimento. Se nós pensarmos na religiosidade, era mais baseada nos rituais exteriores,
do que voltado para o interior do ser humano, na busca da compreensão do que era Deus. Então, quando Jesus veio, ele encontrou isso e ele veio falar exatamente para nós, porque suas palavras são imortais, que nós somos seres imortais, que nós somos seres espirituais e que nós precisamos cuidar da nossa vida porque nós vamos voltar para a espiritualidade e nós precisamos ter cuidado com isso, porque nós vamos levar a nossa cota de amor desenvolvido ou as nossas ilusões, os nossos equívocos, quando voltarmos para a espiritualidade. Isso era inovador. Ele dizia que não importava o culto externo, mas sim o culto interno, a transformação, o autoconhecimento. E ele falou para pessoas muito simples, muito sofridas, exploradas, mas em muitas delas ele encontrou um ninho que acolheu essa palavra. E muitos o seguiram, muitos quiseram ser como ele, aceitaram esse reino de amor que ele propunha. Jesus tem então por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Isso nós encontramos no livro A Gênesis. A missão de Jesus, então, era fazer com que o que Deus quer de nós chegasse de uma forma simples e que fosse compreensível e que fosse aceito. A sua missão é de encaminhar a humanidade na direção do autoconhecimento, na direção de subjugar dentro de si as sombras, iluminando-as, transformando este ser que luta, que quer, que busca, um ser de luz. Um ser que, quando voltar para a espiritualidade, seja capaz de encontrar um meio onde espíritos elevados trabalham para o bem de toda a humanidade. Jesus trazia uma nova versão da realidade, centrada no ser imortal, na vida futura que a todos aguarda, ensejando as conquistas de metas significativas e profundas. E por isso que ele ensinou a perdoar, a amar, a querer para o outro que fosse bom, porque eu também era merecedor daquilo, a amar aquele que não me compreendia, porque era o único jeito de eu ter paz, de eu ter equilíbrio, de eu conseguir levar adiante aquela vida tão sofrida que vivia. As suas palavras são eternas, não passarão, porque são verdadeiras em todos os tempos. O livro diz que Jesus tinha uma psicologia, uma pedagogia de ensino tão interessante que ele abriu a oportunidade para que muitos pensamentos se desenvolvessem a partir disso. Pensamento de aceitação, de justiça, de respeito à vida, de dignidade que as pessoas mereciam. Esses pensamentos novos foram renovando a humanidade. Nós chegamos hoje nós somos capazes de discutir questões muito sérias sobre o respeito à vida humana. Nós hoje nos posicionamos contra alguns conceitos que nós acreditamos serem errados, e são errados. Aqueles que discriminam, aqueles que prejudicam, aqueles que exploram, aqueles que permitem a exclusão da maioria das pessoas. O pensamento de Jesus, os seus ensinamentos, possibilitaram que nós chegássemos hoje a ter entendimento de uma vida mais justa, mais digna para todos. E por isso que suas palavras são duradouras. Porque ele não falou um tempo só. Ele não falou para a sua comunidade, para a sua cidade natal. Ele falou para a vida. Ele falou para todos os homens que viessem. Todos podem se nutrir desses ensinamentos. A moral por ele ensinada é sempre atual e urgente, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. E o destino da humanidade é ser feliz. O destino da humanidade é ser luz. O destino da humanidade é amar.
Então a nossa missão também é bastante urgente e bastante difícil, porque nós temos que atingir esse objetivo para diminuir a nossa carga, diminuir o nosso sofrimento, diminuir as nossas angústias de vida futura. O amor, esse solo interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A gente só vai conseguir viver na espiritualidade em paz se a gente conseguir entender isso aqui, na nossa vivência. Eu falei antes que a gente já avançou bastante no entendimento de alguns valores éticos e morais que são importantíssimos e que ainda precisam ser trabalhados na humanidade. E quanto antes a humanidade aprender isso, quanto antes a humanidade se colocar fraternalmente, melhor será, mais rapidamente será o nosso avanço na vida espiritual. Será que nós temos compreendido, então, todos esses ensinamentos que Jesus trouxe, querendo nos ensinar a iluminar as nossas sombras internas, a sombra do egoísmo, da vaidade, da ânsia de poder, os sentimentos de ódio, de inveja, todos esses sentimentos negativos que são as sombras que nós precisamos não ignorá-las, conhecê-las, para que nós possamos transformá-las, iluminá-las, fazendo com que elas deixem de existir no nosso ser. E aí não é uma tarefa muito fácil, né? Porque o dia a dia nos desafia constantemente. Situações em que nós gostaríamos que só houvesse entendimento e paz, e a coisa perde o controle, e nós sentimos sentimentos de raiva, de revolta, de ansiedade, de perturbações, de toda sorte, que nos fazem parar na nossa evolução. Mas o ensinamento de Jesus também não é de condenação. Joana fala muito disso. Ela diz que o ensinamento de Jesus é de reeducação para aquele que falha, reeducação para aquele que errou, reeducação para aquele que se tornou um criminoso, por exemplo. Mas não só do criminoso, de todos nós na hora em que nós estamos numa tentativa de sermos melhores e nós fracassamos. Então a sua palavra sempre será o apoio para aquele que quer a força, que quer o norte, que quer a diretriz para encontrar esse caminho, essa luz, para iluminar a sua sombra. Suas palavras não passam, porque esses ensinamentos são sólidos, são estruturais da ética, da moral, da espiritualidade que cada um de nós deve atingir. E Joana nos diz mais uma vez, o amor é essa luz libertadora, o amor é essa fonte que nos faz encontrar um caminho diferente daquele que me leva para o abismo, do que aquele que me leva para reforçar a sombra. Eu falei antes do exemplo do filho, esse amor que nós nutrimos por um ente querido, um familiar, que nós consigamos expandir isso, tornar isso comum na nossa vida, sempre. O amor é essa luz que nos liberta das sombras, instalada no nosso psiquismo, no nosso processo de crescimento espiritual. Então, Jesus disse também nos seus ensinamentos que as coisas deveriam ir acontecendo na nossa vida, que nós deveríamos crescer em conhecimento espiritual, mas também em conhecimento humano, porque para nós termos hoje a compreensão de tudo isso que nós lemos, que nós falamos, nós precisamos ter desenvolvido já uma capacidade intelectual que nós temos. Nós precisamos já ter deixado de lado muitos preconceitos, muitas ideias erradas, para nos abrirmos para receber essa ideia. Então, quando nós temos como objetivo cuidar do ser espiritual que nós somos,
Cuidar do ser imortal que nós somos, nós temos que ter esse cuidado e buscar esses ensinamentos e buscar corrigir, porque algumas coisas só nós conhecemos do nosso ser, né? Algumas coisas ninguém sabe, porque só eu sinto. Algumas coisas são tão fortes em mim que eu tento de todas as formas fazer aquilo ficar sufocado. E ele me causa um monte de problemas, um monte de doenças, um monte de situações de sofrimento. Então, a luz do amor, a luz do conhecimento, a luz que Jesus veio trazer, ela tem por objetivo clarear isso. Mostrar que nós somos seres que se constroem, mas que nós não podemos delegar. Ela diz assim também que alguns que ficam na estrada teimando, eu tenho tempo para isso. Um dia serão fustigados pela dor, fustigados pela vida, de forma a despertar. E nós não precisamos disso. Nós precisamos do entendimento e da busca pessoal, única, intransferível. Pela lei do amor, a espiritualidade superior trabalha para que em nós, espíritos que somos, modelemos nossas asas para a ascensão, através das disciplinas morais, aprendendo a dominar os impulsos, para introjetar o sentimento profundo do amor. Então a tarefa é nossa, a tarefa de cada um, melhorar, controlar os instintos, porque nós ainda temos muitos instintos. Ainda nos deixamos levar por esses instintos. Precisamos controlar isso. Jesus era o portador de uma revolução que tem por base o amor na sua essencialidade mais excelente e sutil, e que, adotado, transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Então não haverá uma sociedade melhor se nós não entendermos fraternalmente a necessidade de amarmos, de compreendermos, de aceitarmos, de acolhermos. A sua encarnação entre nós foi uma encarnação de amor. E o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que este é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, se hoje nós conseguimos falar do amor, se hoje nós acreditamos que devemos buscar o amor, isso se dá graças ao progresso que nós já fizemos em toda a nossa caminhada. E que não foi pouco, e que nos custou muito. E é por isso que nós temos que valorizar o ser que nós somos. Como Jesus valorizava todo aquele com quem ele falava, com quem ele encontrava, ele valorizava cada um deles, porque ele sabia que aquele era o melhor que havia sido feito naquele ser. E hoje também somos assim. Somos o melhor que pudemos construir até hoje. Nós cheios de possibilidade de sermos melhores. Ditoso é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os irmãos em sofrimento. O espírito precisa ser cultivado como a um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que permite granjear muito mais que bens terrenos, a elevação gloriosa. Nós encontramos isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é preciso o amor para transformar. Sem esse sentimento nós não transformaremos a humanidade. Porque conhecimento por conhecimento nós já temos muito. Tecnologia por tecnologia nós já temos muito. Muito nos foi permitido. O que nós precisamos é saber usar isso com o discernimento daquele que compreende que tem que ser usado para o bem, que compreende que tem que ser usado para a valorização da vida, para o cuidado com o planeta, para o cuidado com a vida, com os seres que aqui estão. Para praticar, diz a lei do amor, tal como Deus a entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. O Evangelho é bem claro, né? Não precisa explicar essa frase.
para que a gente pratique a lei do amor como Deus nos espera que nós alcancemos, nós temos que fazer a nossa parte e praticar o amor entre nós. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Então, não sou eu que digo isso, está no Evangelho. Que um dia chegará em que toda a humanidade que aqui na Terra ficar, vivenciará o amor. Por que Jesus foi tão significativo e por que até hoje nós estudamos, ouvimos, buscamos nas suas palavras a força e o ensinamento? Porque essas palavras, exatamente, desconstruíram um mundo de perversidade, de falta de amor. Quando nós assistimos um filme épico, especialmente da parte do período medieval, a gente vê que os que tinham instrução, os que tinham condições de estudar, os que eram treinados para serem os dirigentes, aqueles que governavam o mundo, ou aqueles que defendiam os governos, eles tinham o instinto deles, a formação deles não levava em consideração o amor. Então, dificilmente você assiste um filme em que há um cavaleiro lá, um guarda do rei, ou o próprio rei, que fosse benevolente. Eles matavam simplesmente quando a pessoa que estava próxima a eles se caracterizasse em um adversário, eles não tinham pudor nenhum em matar. Não tinham pudor nenhum em chamar as pessoas mais pobres, os servos que viviam nos feudos, para ir para uma guerra que ninguém sabia que era, e colocavam eles na frente. Esses dias eu assisti um filme que mostrava uma tática de guerra. Então, a elite ficava montada em cavalos a uma certa distância, e aí eles davam uma lança para aqueles coitados lá que eram os servos, e eles iam enfrentar os adversários. Eles eram trucidados, morriam todos. Então não havia pudor em matar um ser. Por que as pessoas pensavam assim? Porque a visão que eles tinham do amor era que o amor interiorizava. O amor era fraqueza. Como é que uma pessoa vai matar outra se ela tem amor no coração? Nós teríamos coragem de fazer isso? Pegar uma lança e enfiar no coração de outro? Pegar uma espada e degolar? No entanto, naquele período da história da humanidade, as conquistas se faziam necessárias, conquistas de tesouros, de terras, de poder, e para isso não podia existir o amor. Então, por mais que Jesus tivesse vindo antes desse período, tivesse ensinado um monte de coisa, ainda a humanidade teimou em se sobrepor ao outro através da força da violência. E não tinha lugar, não tinha espaço para o amor, porque o amor era um sentimento infantil, feminino. As mulheres eram vistas como fracas, coercitivas, porque estragavam a formação dos guerreiros com seus atos de amor. Mas na humanidade tudo vai se resolvendo, tudo vai passando, né? Nós temos que vivenciar a dor, para sentir a dor, aprender com a dor e querer um mundo melhor. Não que não tenhamos ainda violência hoje, que não tenhamos criaturas que matam de uma forma insensível, que dominam, mas nós temos consciência de que isso não é certo. Nós somos capazes de nos opormos a esses atos brutais. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos que os habitam. Então nós sabemos que a espiritualidade superior cuida de nós, trabalha em nós esses sentimentos elevados que devem aflorar para que a humanidade melhore. E ela cuida incessantemente disso. É por isso que nós recebemos mensagens como a da Joana, né? Que vem nos falar dos nossos sentimentos, da nossa psicologia humana. Ela não fala da espiritualidade, ela fala do que nós somos aqui, dos sentimentos que nos fazem sofrer aqui. E ela diz que isso é próprio do ser que sofre, é próprio do ser que não ama, é próprio do ser que se debate em lutas. Então ela não está falando daquela espiritualidade que já está evoluída, que está esperando que a gente alcance
esse patamar. Ela está falando da nossa humanidade, das nossas provações. Mas que Deus permite que isso melhore. Deus permite que nós avancemos. Nosso planeta necessita alcançar essa virtude progredindo na lei do amor. E quais são os efeitos, então, da lei do amor? Como é que nós vamos entender a lei do amor? Ela se manifesta nos avanços, nos melhoramentos que nós temos. Quanto mais atingirmos a compreensão do amor, mais nós vamos melhorar como humanidade. O amor traz a paz interior, traz o equilíbrio, traz a moral e a ética verdadeira, traz a serenidade, nos torna caridosos, fraternos, nos ajuda a vivermos em comunhão com aqueles que nos cercam, ilumina as nossas sombras, nos ajuda a nos livrarmos do egoísmo, daquele sentimento que faz com que a gente ache que é o único no mundo e que minhas vontades e meus desejos devem ser sempre atendidos. O amor é a luz que me faz brilhar, que me faz encontrar acolhimento onde eu estou e acolher onde eu vou. O que Jesus nos pede não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que se possa adiar, que se possa transferir ou deixar para outra vida. É uma tarefa urgente e depende apenas de cada um de nós. A lei do amor que ele nos ensinou é muito importante, de tal forma que ele vivenciou todos esses ensinamentos. Jesus veio e viveu o verdadeiro amor. Seus atos eram fraternos. Ele consolava aqui, ouvia ali, dava um conselho, acolhia, lavava as feridas, dava ânimo, perdoava, esclarecia aquele que estava perdido, aquele que estava nas trevas, aquele que havia pecado muito. Mas nenhuma vez, em nenhuma dessas situações, ele usou da violência, da prepotência, da força que ele tinha. A sua única força, a única força que ele usava realmente com a gente, com as pessoas, com os seres, era essa do amor. E por isso que ele ensinou a perdoar. Quando as pessoas ouviam esses ensinamentos, quando ouviam que ele conhecia o que estava passando lá dentro daquele ser, ele conseguia tranquilizá-los, ele conseguia acalmar, ele conseguia dizer, deixa, não busca vingança agora, espera, se acalma, pensa um pouquinho. Não seja violento com aquele que errou, com aquela que pecou. Tenha um pouco mais de calma. Olha para a vida, olha para tudo que você tem, reflete, busca. O Deus que eu tenho falado é o Deus que quer que você seja bom, é o Deus que quer que você melhore. E ele tinha uma maneira tão bonita de falar, um magnetismo tão grande que ele cativava as pessoas, e elas se acalmavam. E elas voltavam para o seu lar mais resignadas, mais confiantes, tentando ser melhor. Suas palavras se tornaram pedra angular. Aquela pedra que sustenta, aquela pedra que dá o equilíbrio, aquela pedra que segura todo um conhecimento ético, moral e religioso que nós devemos construir. Quando o João leu a mensagem, hoje ele falou que nós devemos respeitar a religiosidade de cada um, né? E Jesus quer exatamente isso, que nós não tenhamos partidos religiosos, mas que nós tenhamos a religião do amor. Aonde a pessoa estiver, com que ela estiver, como ela estiver, se ela praticar a lei do amor, ela não fará mal aos outros. Ela não procurará dissensão.
Ela não procurará discriminar, separar, porque uma das sombras mais fortes que nós temos ainda é o nosso fanatismo. Fanatismo pelas nossas ideias, por aquilo que nós achamos que é certo, que só eu sou o portador da verdade. Então essa sombra, Jesus quer que nós destruamos em nosso coração. Ele ensinou que a caridade, o amor, a tolerância são os instrumentos de nós fazermos a nossa transformação. No livro, Joana nos faz pensar muito sobre a presença de Jesus entre nós e como nós aceitamos os seus ensinamentos e como nós estamos buscando isso. E ela nos faz a seguinte pergunta: o que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Será que ele teria as mesmas coisas a nos ensinar? As mesmas coisas a nos pedir? As mesmas sombras a iluminar? A gente comemorou ontem, o nascimento de Jesus, uma data simbólica, mas uma data que nos ajuda a pensar. Uma data que nos ajuda a refletir sobre toda essa questão da religiosidade e dos ensinamentos do Mestre. É uma data que nos comove. A gente fica emocionado com o Natal, A gente pensa em Jesus, na sua presença e busca, pelo menos em família, aquela união. Pelo menos naquela data a gente quer unir, quer ficar junto. E é assim que nós temos que estender isso, Se eu quero ficar juntos, se eu quero acolher, quem sabe perdoar nessa data, porque todos nós precisamos perdoar e ser perdoados em certa proporção. Então eu já estou buscando, eu já estou acreditando que há a possibilidade de vivermos bem e melhor. O Evangelho nos ensina que amar, no sentido mais profundo do ser, é ser íntegro, honesto, confiável. As pessoas podem confiar em nós. As pessoas podem acreditar naquilo que eu falo porque é o que está no meu ser, ou ainda uso as máscaras para distorcer, para disfarçar as minhas sombras. Ela nos ensina assim, a Joana: para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Antes de erguer o dedo, de apontar o dedo, de gritar, a gente tem que pensar se eu estou sendo justo, confiável, amoroso, fraterno. Amai bastante para serdes amados, está no Evangelho. À medida que eu amo, eu também sou amado. À medida que eu desenvolvo o amor, eu consigo encontrar mais amor. O amor é esse sentimento que nos eleva, que nos conecta com a espiritualidade superior, que nos liga a Jesus. Esse amor que nos ilumina, que nos faz vencer todas as nossas provações, que nos faz vencer nas nossas lutas, que são muitas. O amor que nos ensina a viver em plenitude. Esse é o nosso desafio de hoje. Proposta, então, de pensarmos na encarnação de Jesus como uma encarnação de amor, nós vamos trazer para nós agora. Para nós fazermos da nossa encarnação atual uma encarnação de amor. Essa semana nós temos um grupo de mulheres que se encontram para refletir, para meditar, para falar de coisas elevadas. Não se fala de coisas bobas. E a proposta da pessoa que estava coordenando nessa semana era de nós conhecermos a nossa sombra e buscarmos resolvê-la.
buscarmos melhorar, buscarmos iluminar o nosso ser. E aí uma pessoa disse, nossa, mas eu tenho medo das minhas sombras. Mas o medo não deve nos impedir, porque corajoso não é aquele que não sente medo. Corajoso é aquele que enfrenta o medo, que enfrenta a sua sombra. E nós podemos colocar, então, como desafio para o próximo ano, esse enfrentamento de um sentimento que talvez esteja nesse momento me atormentando, me angustiando, né? Esteja me tornando infeliz, que seja uma sombra que me adoece. Na proposta de virada do ano, nós fazemos um monte de proposições, objetivos para o próximo ano. Podemos colocar esse também, de buscarmos iluminar as nossas sombras. Não foram poucas as pessoas que ouviram Jesus a seu tempo e que se encantaram pela sua palavra, pelo seu magnetismo. Mas foram muitos também os que debandaram, que desistiram de levar a sua palavra, de assumir a função de construir aqui o reino de Deus. No livro, então, Joana fala assim para nós. Lá, um jovem queria segui-lo, era rico, disse que deixaria tudo, que daria seus bens aos pobres para acompanhar Jesus, o mestre sábio. Mas ele tinha um compromisso inadiável e precisava resolver urgentemente algumas questões. Depois ele poderia segui-lo. Um outro jovem experimentou a sensação indizível da sua presença e sintonizou com o chamado do mestre. Mas seu pai havia morrido e ele era o responsável pelo funeral, não podendo adiar. 10 leprosos haviam recebido a recuperação orgânica e jubilosos seguiam cantando hosanas. Mas só um voltou para agradecer e ingressar nas fileiras da Boa Nova. A multidão em Jerusalém saudava Jesus como um rei ao entrar na cidade, mas o abandonou na primeira dificuldade, na primeira luta. O mas é o argumento das nossas sombras, para protelarmos o que é urgente. O mas é uma desculpa para não assumirmos a nossa responsabilidade de mudança. É a nossa ingenuidade que nos faz demorar no avanço da conquista verdadeira para a vida espiritual. Vamos fazer uma proposta para o ano que vem de diminuirmos os mas, de conseguirmos seguir os ensinamentos de Jesus de uma forma mais tranquila, mais serena, sem botar tantos empecilhos, sem colocar tantas dificuldades para esse objetivo. Podemos contar sempre com o seu amparo, com o seu amor, com sua luz a nos envolver, com a proteção da espiritualidade benfeitora, com a força da nossa fé, da nossa oração, e da certeza que nós estamos aqui, abençoados com a vida, um objetivo único de sermos seres de luz, de sermos seres de amor. Muito obrigada, boa noite a todos. Baixa a luz para nós, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer o passe de forma coletiva. Mas é importante que nós estejamos receptivos para podermos receber as energias que os mentores desta casa vão trazer até nós, equilibrando os nossos pensamentos, equilibrando o nosso corpo físico, os nossos sentimentos, amenizando os nossos sentimentos revoltos, negativos e nos fortalecendo para mais uma semana. Querido Jesus,
estamos na Tua presença e depois de ouvirmos estas reflexões acerca da Tua paragem aqui na Terra, rogamos a Ti que estenda Teu manto de ternura, de amor sobre cada um de nós, que estamos aqui, mas também sobre cada um dos nossos irmãos que se encontram onde quer que estejam e que necessitam estarem equilibrados física, espiritual e mentalmente. Que os benfeitores espirituais que em Teu nome trabalham, Jesus, ao nosso lado, possam, através da misericórdia divina, trazer energias benéficas que vão nos equilibrar muito, nos fortalecer, nos dar bom ânimo para podermos seguir adiante, lúcidos, tranquilos, no sentido de refletirmos acerca da nossa missão, do nosso papel, e que a simbologia do teu nascimento na Terra possa renascer em nós, fazer renascer em nós a esperança e a coragem de tomarmos as decisões mais acertadas, não somente para nós, mas para aqueles que nos rodeiam, baseadas sempre no Teu amor imenso. Pai amoroso e bom, Tu que estás no meio de nós, sede misericordioso com todas as nossas falhas e os nossos desacertos. Que a Tua providência possa fazer chegar a cada um o melhor daquilo que merecemos. Ouça, Senhor, o lamento dos Teus filhos, aflitos, e ampara-os onde quer que estejam. Que a brisa suave do Teu amor penetre os corações enregelados, trancados pelo medo, pela falta de confiança, pela falta de fé. E a luz, essa chama do amor divino que mora em cada um, flameje e brilhe, dando bom ânimo e coragem a cada um. Aos nossos mentores espirituais, pedimos desculpas pelas vezes que não calamos para ouvir as intuições que a nós dirigem. E rogamos que em nome de Jesus, o nosso Mestre, o nosso Pastor, possam estar sempre nos auxiliando e recebam a nossa gratidão por todo esse esforço que assumiram junto conosco. Aos mentores desta casa, agradecemos imensamente pelo amparo, por toda a proteção e todo o auxílio que recebemos ao entrar nesta casa e também nas nossas casas, onde quer que estejamos. Fica conosco, Senhor, dá-nos o Teu amor, faça-nos aprender a receber este amor e a transmitir a todos aqueles que se aproximam de nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Tenhamos todos uma boa semana, a última deste ano, e que tenhamos bom ânimo para o próximo que está aí, batendo a nossa porta.